fizer a sua obrigação, principalmente voltado para o objetivo de cumprir a missão de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Passa adiante, por favor. Aqui nós temos um breve conceito de família. Se eu não me engano, eu tirei isso aí do livro de Issa Mitiba, que é um psicólogo japonês, historiador, etc. Ele diz o seguinte: a família consiste na relação amorosa entre pais e filhos, onde o pai e mãe somam esforços para a educação e o bem-estar do filho, isolando divergências e multiplicando gestos fraternais. Esse é um conceito de família, que tem que acontecer na família. Adiante. Hoje nós sabemos que os modelos de família que existem, quem sabe aqui, talvez ainda não é tão marcante como para nós lá em Santa Catarina. A gente mora numa região um pouquinho diferente. Aqui o pessoal ainda é mais rural, né? Não tem tanta, e mais tradicional, de repente. Mas a família, existe a família tradicional, que também é chamada de patriarcal. Logo depois eu vou falar um pouquinho sobre a patriarcal. Mas quando fala patriarcal, é onde que tem um pai que manda, decide, faz. Ele tem a última palavra. Núcleo simples, nós podemos dividir em duas famílias de núcleos simples, que eu também vou mostrar daqui a pouco, mas seria simplesmente parte da família. O pai com filhos, ou a mãe com filhos, resultado de separação, etc. A complexa, também vou falar adiante, e outros modelos que andam por aí sendo divulgados pela televisão, que está acontecendo, e são considerados famílias. Pode passar aí. Exemplo de uma família patriarcal: pai, mãe, filhos. Aqui tem o avô e a avó junto. E são o avô Abraham, o avô dela lá, e a avó Emília, dela também, deve ser a dela mesmo. Vocês me acharam aí? Acho que esse último aqui. É o último, é o puxa-saco de boa. Olha, eu usava um bigodão, né? Então, isso aqui eu coloquei, já que eu tinha essa fotografia da minha família, onde que estava o Hilário lá, que você também conheceu, né? E a Zulmira, depois a Ozira. Então, é uma fotografia que foi tirada, não sei, poucos meses antes do falecimento de meu avô. Ele faleceu com, se não me engano, 61 anos. Né? Eu tinha 8 anos quando ele faleceu. Então, esse é um exemplo assim, de família patriarcal, né? Ou tradicional. Deve ter por aqui ainda também, né? Passa dentro. Ó, seria como uma organização familiar tradicional, rígido, por um chefe, que é o homem da casa, é quem dizia o que podia e não podia ser feito, onde a mulher era submissa e os filhos rigorosamente obedientes ao seu pai. Isso é um espelho de uma família tradicional. Vejam a importância de uma família na vida do ser humano. É na família que o ser humano ele adquire os primeiros conhecimentos, além de aprender a andar, naturalmente, onde que ele é formado, onde que a família, o pai e a mãe, eles têm a obrigação de fazer isso, ensinar isso aos filhos, os pilares, né,
do seu caráter, que vão servir de orientação para muitos e muitos anos ainda depois. Sendo naturalmente que a observação que eu coloco, a família tradicional é o ideal para isso. Isso é o ideal. E que, biblicamente falando, a gente abrindo lá Deuteronômios, eu estou com a Bíblia de linguagem de hoje, é um pouquinho diferente. Falando em Deuteronômio 6, versículo 7, onde que está determinado a família, assim, o que eu te ordeno hoje, falando dos 10 mandamentos, que eu te ordeno hoje, você inculcarás aos seus filhos. E lá tem uma expressão muito bonita, quando simplesmente fala lá como fazer isso. Usando todos os meios possíveis de inculcar, colocar isso dentro da mentalidade dos filhos. Amarrando a fita no braço. Hoje, como é que a gente traduziria isso hoje na família? O que eles deveriam usar para inculcar isso nos filhos? Naquela época, quando Moisés escreveu isso aí, era isso que eles tinham como meio de comunicação. E hoje? Mensagem no celular. Hoje nós temos celular, tem computador, enfim, televisão. A televisão já é um pouquinho mais difícil de manuseá-la, mas o celular, colocar uma mensagem para o filho, para ele se lembrar. Exatamente, de repente, de uma passagem que é importante para a formação da vida. O computador também. Quando ele vai abrir o computador, ele abre com uma mensagem que o pai deixou. Acho que seria por aí. Adiante. Família está de desestruturação. Isso aqui já é consequência de um problema social. E aí naturalmente vai entrar exatamente os meios que nós falamos agora, que poderiam servir para educar. Estão deseducando as crianças. O reflexo social começa na formação de uma família simples, que às vezes acontece, nem sempre precisa ser assim, às vezes tem famílias, tem pai, tem mãe, mas por causa da necessidade de se manter financeiramente, a mãe vai trabalhar fora. Não que as mães nunca trabalhavam, né? Elas trabalhavam às vezes muito mais do que o homem, né? Porque o homem não faz o trabalho lá na roça, depois chega em casa, ele toma o seu banho e fica subindo na varanda. Não é assim? E as mães começam a lavar a louça, etc, etc, e quando vão dormir, aí estão mais cansados. Só que lá em Santa Catarina, que a gente trabalha agora, já vai fazer em abril 29 anos, a gente aprendeu a conhecer uma outra realidade. As famílias, todas as mães praticamente trabalham para se manter. E aí, quando é que a mãe vai ter a oportunidade de estar com o filho? Lá é assim, a mãe começa às 4 horas da manhã trabalhando até as 2 da tarde, volta para casa, nesse meio tempo o filho de tarde vai para a aula, o pai vai para o trabalho a partir da 1 hora e volta só de noite. Como é que eles se encontram? Tem muitas famílias que trabalham dessa forma. E aí, naturalmente, é um reflexo. O que ela tem que fazer? A criança é colocada numa creche, que lá é chamada de mãe crecheira, mas mãe é uma só. Não tem ninguém que tenha a capacidade de substituir a mãe, principalmente através do exemplo, o amor, o carinho e assim por diante. Então passa a faltar o quê? Nessa família, ela vai começar a ser desestruturada. Ela não vai ter uma formação ética, que seria todas as coisas da sociedade, né, como se proceder, claro que está inserido dentro do religioso também, os mandamentos de Deus, a lei de Deus,
concordo naturalmente com a lei dos homens também, que deveríamos ser sempre construídos de acordo com a lei de Deus. Ponto de referência, as crianças deixam de ter um ponto de referência, que é a mãe, que é o pai, o exemplo de vida, né? E aí começa o quê? Insubordinação. Deixam de obedecer, deixam de ser submissos. Por quê? Falta afetividade. A criança não se sente mais amada. Aquela pessoa ali que é mãe, que é pai, às vezes ela passa a ser um estranho. Vou colocar um exemplo aqui de uma família simples, onde só mãe é a chefa da família. Ela faz o papel de pai e assim por diante. Então, por que ela se tornou uma família dessa forma? Às vezes por ser solteira. Lá em Santa Catarina isso é muito frequente. Ou casamento devido a essa circunstância social não deu mais certo, se separaram, ou simplesmente ela foi abandonada, nem separação não houve. O cara pegou outra e se manda. Essa situação. Adiante. E aí o que surge? O problema socioeconômico continua, principalmente as mães solteiras que geram filhos sem a devida maturidade ou previsibilidade de garantia do bem-estar, chegando a ponto de abandonar as crianças, os filhos. Isso eu acho que não, vocês devem ter, volte e meio, ficaram ouvindo isso através da televisão, que agora há pouco tempo ainda, 2 semanas atrás, a criança é abandonada numa lixeira. Por quê? Porque é de uma mãe solteira, que não tem condições, ela fica desesperada, não sabe fazer o quê, aí faz isso. Além disso, naturalmente, tem as instituições, orfanatos que estão cheios de crianças desse tipo, e os albergues, né? Eles vão acolhendo e tentando pelo menos fazer alguma coisa para que essa criança possa se desenvolver dentro de uma estrutura religiosa, de repente. Uma família simples agora, onde o pai assume a responsabilidade de criar os filhos e educá-los. E aí talvez também, pelo fato de ele ter se tornado viúvo, ou foi abandonado, porque pai solteiro não tem, né? Vocês nunca viram falar, né? Ele participa, mas nunca se viu falar de um pai solteiro. Bem, aqui, por exemplo, nós temos essa imagem aqui, ela me chama a atenção porque esse é um sobrinho. Conheceu o Avelino? Avelino, meu irmão. Eles moram em Vitória e esse é o genro dele, é casado. Portanto, ele não faz parte do... Estou colocando isso porque, de repente, a minha irmã vai dizer assim, pô, colocou ele lá com um cara abandonado, um cara viúvo, não tem nada a ver, né? Mas é só para dar um exemplo. Que se faz com uma criança. Vai. Agora chegou um momento talvez hilariante um pouquinho, isso aqui é interessante. Uma família complexa. Eu acho que já está tudo explicado aí, né? Onde tem pai que de repente pode casar de repente viúvo e casou com uma moça. Aí é a madrasta, mas ele tem filhos. Ou a mãe viúvo, casou, aí vem o padrasto, tem os filhos dela. Agora, quando acontece que os dois são viúvos, casam, e aí tem 2 tipos de filhos. Tem os filhos do pai, o filho da mãe. Esse é o legítimo. E o filho do pai e da mãe. Dos dois juntos.
Nós temos situações assim nas nossas escolas bastante frequentes, onde tem 3 tipos de filho numa família. E claro, quando tem casamentos desse tipo assim, o que acontece às vezes são de igrejas diferentes também. Então, às vezes, a mãe é de uma igreja, uma comunidade, e o marido é de outra. Consequências de tudo isso, consequências educacionais. O que acontece? O que a gente vê hoje lá fora, no mundo lá fora? Os filhos não respeitam mais os pais, porque, como eu disse antes, eles não têm um convívio. Os pais, de repente, até parecem que são estranhos. E claro, tem muitos pais também nem estão aí. O que é que forma aquele jovem? A mídia, televisão, os jogos que aparecem na televisão, também na informática. Aí entra também outra coisa que é muito frequente agora, que é o modismo, né? Os vícios que estão aí escancarados pelo nosso Brasil afora, que resultam, infelizmente, em agressividades, não só dentro da família, onde que a gente poderia enumerar vários tipos de agressões, até mesmo sexuais, né? O desamor, falta amor entre os próprios filhos, a compreensão entre eles e também a compreensão dos pais em relação aos filhos. Isso resulta em desajuste infantil e, claro, se a criança está se desenvolvendo numa estrutura dessa, isso vai arrebentar lá quando a pessoa é adulta. E isso explica, o Issa Itiba escreve sobre isso, ele diz, isso explica as nossas cadeias, por aí tudo lotado, e crimes a toda hora, e etc. Essa falta de estrutura. Entendeu? Por toda a infeliz constatação que verificamos, é a de que o ideal de família já não existe mais. Ou se existe, um número tão pequeno, mas tão pequeno, que essa realidade quase que a gente não pode mais suportar, nem ver, ela está tomando conta. Então, fornecendo às crianças e adolescentes as condições necessárias para uma sólida e reta formação de caráter, não vem sendo mais alcançado no geral. E aí, claro, quem é culpado disso é a globalização. Por toda a parte, não sei se eu vou aparecer depois, aí eu vou falar alguma coisa sobre isso, mas como a televisão pode influenciar dentro de uma família, negativamente. Voltando, portanto, ao papel da família hoje, seja qual for o modelo, eu penso assim, hoje é inevitável que isso aconteça. Por mais que vocês quisessem mudar isso, transformar, fazer com que voltasse, isso vai ser muito difícil. Claro, a gente pode sempre tentar isso aí. Seja qual for o modelo de família, o papel é a organização social, porque a família faz parte da sociedade, é a célula da sociedade, é a parte principal. Se a família não fizer, dificilmente a escola ou a própria igreja o fará. Então, o que envolve aqui a formação ética, religiosa, que eu já disse antes, com uma projeção para o ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E dentro
dos princípios religiosos cristãos, nós projetamos essa felicidade para onde? Que talvez seja um erro. Nós, quando falamos em ser feliz, nós estamos falando do céu. Por que não ser feliz aqui? Nós não podemos ser felizes aqui, nós temos que ser sempre tristes. Nós não podemos ter alegrias, será que não? Na realidade, quem escreve um pouquinho sobre isso é o Augusto Cury. Ele é um desses escritores que é da autoestima, né? E ele coloca lá, você conhece a família Felicidade? Quem é essa família Felicidade? Como eu disse antes, tem a palavra idade ali, né? Vivência, feliz, viver feliz, alegre, satisfeito. E aí ele diz, ó, essa família Felicidade tem uns quantos filhos? Quais são esses filhos? Amor, afeto, carinho, todas as palavras que vocês podem se imaginar quando se fala da relação entre o ser humano. Bondade, honestidade, fidelidade, tudo isso ele coloca como sendo filhos da felicidade. Não é isso que nós precisamos fazer como cristãos, como igreja? Não é isso que nós deveríamos fazer, tentar ser feliz? Claro, para ser feliz a gente tem que viver isso na nossa vida, no dia a dia. Vamos falar? 450. Em nós, ó Deus, vem despertar aos filhos grande amor, amor que os leve sem tardar a Cristo Salvador. São pais de duro coração, os que não querem dar seus filhos que em pecado estão, a quem os quer salvar. Cumprir queremos a missão de pais cristãos no lar, com tua ajuda e orientação, o havemos de alcançar. A fé conserva em nós, Senhor, e a prática do bem, pois nosso exemplo é de valor perante os que nos veem. O amor